O presidente Lula acabou de informar na conta oficial dele que ele ordenou, que ele disse, né, ao Ministério das Relações Exteriores que eles devem fazer o traslado do corpo da Juliana. O problema nessa história é que existe uma legislação de 2017 que diz que não pode fazer o traslado do corpo, a União não pode arcar com o traslado no corpo. E, paralelamente a toda essa situação, 2 deputados apresentaram um projeto de lei, que esse é o caminho certo, para colocar como responsabilidade da União o traslado de corpo. Um projeto que fala que a União deve arcar com o transporte, né, do corpo dos brasileiros que tenham morrido no exterior. É muito polêmico porque é uma situação onde pode gerar um custo para a União, uma série de coisas. A gente sabe que muitas vezes essas discussões só existem por causa de comoções populares. Eu raramente faço críticas ao governo, até porque eu acho que críticas em excesso desorganizam o governo, inclusive nesse momento tão complicado que a gente está. Mas nesse momento, se o governo não estiver procurando uma brecha legal, porque pode acontecer isso, se o governo não deu uma canetada lá, fazendo alguma alteração, alguma coisa específica nessa lei, eu tenho muita preocupação de como essa postura do governo federal de dizer vou arcar com esse custo pode não virar uma munição na mão de outras pessoas, acusando o governo de improbidade administrativa e uma série de outras coisas. E o que me chama a atenção é que, assim, isso mostra o impacto das redes sociais e às vezes o impacto não é tão positivo, né? Não é a primeira vez que eu vejo governos, quando eu falo governos, estou falando de governos de vários países, sucumbirem a pressões populares por causa de situações que são discutidas na internet. Só que tem que se tomar muito cuidado quando vai discutir questões que tenham esse aparato popular, porque às vezes a legislação ela não dá brecha para isso. Eu sinceramente não sei qual vai ser a brecha que o governo federal vai utilizar para conseguir fazer o traslado do corpo da Juliana, mas pela legislação vigente no momento, teoricamente não poderia fazer isso. Isso pode sim gerar problemas sérios para o governo federal e gerar problemas de questionamentos, né, sobre a utilização do dinheiro público. Ah, mas Bia, tem uma comoção popular muito grande. Tem. E isso é que me preocupa. Comoção popular não assume BO quando o problema vem. E tem uma outra questão também. A partir do momento que o governo abre esse precedente do traslado do corpo da Juliana, ele abre um precedente para o traslado do corpo de qualquer brasileiro que venha a falecer no exterior. Quando as pessoas fazem viagens para o exterior, elas fazem um seguro viagem. E quando elas vão fazer alguma área de turismo, né, mais selvagem, elas fazem um seguro, inclusive, que tem relação com resgate, uma série de coisas. Vou dar um exemplo assim que aconteceu há 20 anos atrás, quando aconteceu o grande tsunami ali na área da Indonésia, né, naquelas regiões, um tsunami terrível, né, ainda não era a época dos smartphones, então a gente não tem tanta imagem desse tsunami, mas ele foi muito violento no início dos anos 2000. Muita gente só conseguiu sair das áreas de desastre porque tinha um seguro viagem. Por exemplo, nesse caso específico, o governo brasileiro pode perfeitamente retirar as pessoas, fazer traslado, porque é caso de um desastre natural. É isso que eu queria que as pessoas entendessem. Existem momentos que o governo pode fazer esse resgate, pode fazer essa retirada, trazer até corpo, quando está em conflito armado, o grupo está em algum conflito armado, aí tem a relação, por exemplo, do pessoal que foi retirado de Gaza, foi retirado do Líbano, foi retirado de Israel, né, nos conflitos armados. Situações como tem em desastres naturais, você está num lugar onde teve um terremoto, você está num lugar onde teve um maremoto, você está num lugar onde teve algum tipo de desastre, né, até uma erupção vulcânica, então o governo vai e te traz. Mas são situações muito específicas. E no caso da Juliana, ela não se encaixa em nenhuma situação dessas. Então, assim, ou o governo vai dar alguma canetada, que eu espero que dê, para encontrar uma brecha dentro da legislação, ou é uma medida que eu entendo que para o presidente é uma medida necessária, e eu entendo que as pessoas olhem para isso e falem assim, não, mas Bia, é necessário, eu entendo essa postura, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar de forma ampla. A gente está falando o seguinte, de descumprimento de uma legislação, a gente está falando de uma situação onde isso aí pode gerar uma acusação para o governo no futuro, a gente está abrindo um precedente? Ou será que as pessoas, depois da comoção da questão da Juliana, vão continuar batalhando pela mudança de lei que permite que o Itamaraty faça traslado de corpo, independente da situação de morte do brasileiro no exterior? Porque também tem isso, passa a moda da discussão, as pessoas esquecem isso
E quem bancou a situação é que fica no olho do furacão. Mas isso aí é mais pra gente refletir, sabe? Eu acho que é pra refletir também o poder não sempre tão positivo das redes sociais, que gera uma pressão, gera uma comoção, e muita gente de má fé faz isso, e as consequências disso podem não ser boas, assim. Eu acho a atitude da pessoa presidente muito interessante, muito boa, uma atitude extremamente humanista. Só que aí quando eu olho isso em termos legais, eu fico muito preocupada, assim, cara, a gente tem que tomar cuidado com as brechas. Para as pessoas entenderem o que está acontecendo, porque isso trouxe de novo a discussão, entendeu? Isso trouxe de novo à tona a discussão do traslado desse corpo. E muitas vezes a gente já teve situações de brasileiros que morreram no exterior e não foi feito o traslado, porque não podia. As famílias tiveram que arcar com o traslado, tiveram que fazer vaquinha, uma série de coisas, porque é complicado. Agora, o conselho que eu dou nessa história toda, que é um conselho que eu acho que é importante, se você vai fazer uma viagem internacional, faça um seguro viagem, faça um seguro, tá? O seguro, ele compreende tudo isso. E faça um seguro, mesmo que seja mais caro, não tô sendo patrocinada, que tenha resgate, gente, porque se o mundo não é o Brasil, tá? O mundo não tem os bombeiros brasileiros, o mundo não tem o povo brasileiro que se une numa situação de catástrofe, como a gente já viu tantas vezes. O mundo é um lugar perigoso, então fica a lição para não correr esse tipo de risco.